Graça e paz! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Como é bom estar com vocês mais um dia e hoje, 23 de março. E nós vamos entrar hoje no livro de Deuteronômio. Portanto, eu vou ler a introdução do livro de Deuteronômio. Vamos comigo! O livro de Deuteronômio não é uma segunda lei, como o significado do título da obra indica, mas é um escrito da renovação da aliança do Senhor Deus com a segunda geração de Israel. Muitos estudiosos observam que a estrutura literária de Deuteronômio se assemelha à forma do tratado de vassalagem do Antigo Oriente Próximo. São 3 discursos de Moisés recebidos de Deus em forma de mandamentos, leis, estatutos e juízos. Além de reafirmar os 10 mandamentos, fornece leis práticas detalhadas. São as verdades que os filhos de Israel precisam conhecer para viver como o reino de sacerdotes e a nação santa na terra prometida. Deuteronômio tem uma influência fundamental no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, a lei de retribuição permeia todos os livros do Antigo Testamento. É importante notar que o Senhor Jesus era um conhecedor extraordinário do Antigo Testamento. Extraordinário de Deuteronômio, pois ele usou textos desse livro para responder a todas as 3 tentações de Satanás ao ser tentado no deserto. Mateus 4, de 1 a 11. Além disso, citou Deuteronômio 6,5, dizendo que era o maior e o primeiro mandamento da lei, ao responder para o doutor da lei. Mateus 22, 37. As mensagens de Deuteronômio foram dirigidas para a geração de israelitas que não foi atingida pelo juízo divino da rebelião de Cades Barneia, no capítulo 1, de 34 a 39. Os israelitas eram escravos no Egito e viviam preocupados com o pão de cada dia. Por meio da redenção do Egito e depois da aliança feita com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em Horebe, eles se tornaram um povo exclusivo do Senhor. Como povo santo de Deus, Israel precisava se revestir dos valores de Deus. Não viver mais de pão, mas da palavra que sai da boca do Senhor. A palavra sendo verdadeiro alimento para o coração dos israelitas. Praticando a justiça de Deus, eles poderiam impactar o povo de Canaã. Após sua redenção, Israel deveria viver como povo digno de Deus na terra prometida, sendo uma confirmação da lei para uma geração que não a confirmou no Sinai. Então tá aí a introdução do livro de Deuteronômio que nós vamos entrar hoje. Hoje nós leremos Números, do capítulo 36, do versículo 1, até Deuteronômio, capítulo 1, até o versículo 46. Então vamos que vamos para a leitura, porque hoje é hoje e amanhã é amanhã. Os chefes das famílias do clã de Gileade, descendentes de Maquir, filho de Manassés, filho de José, apresentaram uma petição a Moisés e aos líderes de Israel, os chefes das famílias. Disseram eles: o Senhor os instruiu a repartir a terra por sorteio entre os israelitas. O Senhor também os instruiu a entregar a herança que pertencia a nosso irmão Zelofeade, às filhas dele. Mas se elas se casarem com homens de outra tribo de Israel, levarão consigo suas propriedades para a tribo dos homens com quem se casarem. Com isso, a área total do território de nossa tribo será reduzida. Olha o pensamento, hein? Quando chegar o ano do jubileu, a porção de terra que elas receberam será anexada à porção dessa nova tribo, e essa propriedade será tirada da tribo de nossos antepassados para sempre. Então Moisés deu aos israelitas a ordem do Senhor, a seguinte ordem do Senhor: a preocupação dos homens da tribo de José é justa. É isto que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade. Elas poderão se casar com quem quiser, desde que seja alguém da tribo de seus antepassados. Nenhuma terra poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois a porção entregue a cada tribo deve permanecer
com a tribo para a qual foi inicialmente designada. As filhas de todas as tribos de Israel que têm direito a herdar propriedade deverão se casar com homens de um dos clãs de sua própria tribo, para que todos os israelitas mantenham a propriedade de seus antepassados. Nenhuma porção da terra poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada tribo de Israel manterá a porção de terra que recebeu como herança. Então, foi justo, né, gente? Foi bem justo. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. Maala, Tirza, Ogla, Milca e Noa se casaram com primos das famílias de seu pai, membros dos clãs de Manassés, filho de José. Assim, sua herança permaneceu no clã e na tribo de seus antepassados. Esses são os mandamentos e os estatutos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés enquanto estavam acampados nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Estas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel quando estavam no deserto, a leste do rio Jordão, acampados no vale do Jordão, perto de Suf, entre Parã, de um lado, e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe do outro. Normalmente são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cades Barneia pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhe transmitiu tudo o que o Senhor havia ordenado. Isso aconteceu depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom e em Edrei. Derrotou Og e o rei Bazã, que vivia em Astarote, enquanto estavam na terra de Moabe, a leste do Jordão. Moisés começou a lhes explicar as seguintes instruções. Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse: vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e a todas as regiões vizinhas. O Vale do Jordão, a região montanhosa, as colinas do oeste, o Negueb e a planície costeira. Vão à terra dos cananeus e ao Líbano e avancem até o grande rio Eufrates. Vejam, eu lhes dou toda esta terra. Entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e a todos os seus descendentes. Moisés continuou. Tá difícil, hein? Naquela ocasião, eu lhes disse: vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor, seu Deus, aumentou sua população e os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu, que o Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplicou 1000 vezes mais e os abençoou como ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Como poderei lidar com todos os seus problemas e conflitos? Escolham alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu os designarei para serem seus líderes. Veja que vai organizando, né? Tanta coisa, tanta gente, meu Deus, só para Moisés não dava. Então vocês responderam: seu plano é bom. Assim convoquei os homens respeitados que vocês selecionaram de suas tribos e os nomeei para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficaram responsáveis por 1000 pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Lembrando que quem deu orientação para ele foi o próprio sogro dele, né? Naquela ocasião, ordenei aos juízes: deem atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também dos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos em todas as suas decisões e imparciais em seus julgamentos. Cuidem tanto dos casos dos pobres como dos ricos. Não deixem que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por seu intermédio. Tragam
Tragam-me os casos que forem difíceis demais para vocês e eu cuidarei deles. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Em seguida, conforme o Senhor nosso Deus ordenou, partimos do Monte Sinai e atravessamos o deserto intenso e assustador, como vocês lembram, e nos dirigimos à região montanhosa dos amorreus. Quando chegamos a Cades Barneia, eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor seu Deus colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo, nem desanimem. Então todos vocês vieram e me disseram: primeiro enviemos espiões para que façam reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. A ideia me pareceu boa, por isso escolhi 12 espiões, um de cada tribo. Eles foram à região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e fizeram um reconhecimento. Pegaram alguns frutos da região e os trouxeram para nós. Então relataram: a terra que o Senhor nosso Deus nos dá é de fato uma terra boa. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus e se recusaram a entrar. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com seu relatório. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Vimos até os descendentes de Enac. Eu lhes disse: não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele lutará em seu favor, conforme tudo que vocês o viram fazer no Egito. Também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida de seu filho. Agora ele os trouxe a este lugar. No entanto, mesmo depois de tudo o que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, buscando lugares para acamparem e guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ficou irado e por isso fez um juramento: nenhum de vocês dessa geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei dar a seus antepassados. A única exceção será Caleb, filho de Jefoné. Ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo Darei a ele e a seus descendentes parte da terra que ele explorou durante sua missão e reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. Ele me disse: você também não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará na terra. Encoraje-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Darei a terra a seus filhos pequenos, às crianças que não sabem a diferença entre o certo e errado. Vocês temiam que seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão posse da terra. Quanto a vocês, deem meia volta e retornem ao deserto em direção ao Mar Vermelho. Então vocês admitiram: pecamos contra o Senhor. Agora subiremos e lutaremos pela terra como o Senhor nosso Deus ordenou. Seus homens se armaram para a guerra pensando que seria fácil atacar a região montanhosa. Mas o Senhor me encarregou de lhes dizer: não ataquem, pois não estou com vocês. Se forem por conta própria, serão derrotados por seus inimigos. Foi o que eu lhes disse, mas vocês não deram ouvidos. Em vez disso, rebelaram-se mais uma vez contra a ordem do Senhor e arrogantemente foram à região montanhosa para lutar. Os amorreus que viviam ali saíram e os atacaram como um enxame de abelhas. Eles os perseguiram e os massacraram ao longo de todo o caminho, desde Seir até Hormá. Então vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas o Senhor se recusou a ouvi-los. Por isso, ficaram em Cádiz por um longo tempo.
Lucas 5, capítulo 29, Lucas 5, versículo 29 até 6, versículo 11. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra a Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também, porque os seus vivem comendo e bebendo? Povo! Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgará um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos, e ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhes disseram: por que vocês desobedecem à lei colhendo o cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também a seus companheiros. E acrescentou: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada: venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhes disse: tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. E com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra eles. Salmo 66, de 1 a 20. Ao regente do coral, cântico, salmo. Aclamem a Deus todos os habitantes da terra. Cantem glória ao seu nome. Anunciem ao mundo quão glorioso ele é. Digam a Deus: como são notáveis os teus feitos. Teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Tudo que há na terra te adorará, cantará louvores a ti e anunciará teu nome em cânticos. Venham e vejam as obras de Deus, que feitos notáveis ele realiza em favor das pessoas. Abriu um caminho seco pelo meio do mar, e seu povo atravessou a pé. Ali nos alegramos nele. Com seu grande poder, ele governa para sempre e vigia cada movimento das nações, que nenhum rebelde se levante contra ele. Que o mundo inteiro celebre nosso Deus e cante louvores a ele em alta voz. Nossa vida está em suas mãos. Ele não permite que nossos pés tropecem. Tu nos puseste à prova, ó Deus, e nos purificastes como prata. Tu nos prendeste em tua armadilha e colocaste sobre nossas costas o fardo da opressão.
Permitiste que inimigos nos pisoteassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Agora venho ao teu templo com holocaustos para cumprir os votos que fiz a ti. Sim, os votos sagrados que fiz quando estava em grande aflição. Por isso te apresentarei holocaustos, meus melhores carneiros como aroma agradável e um sacrifício de novilhos e cabrito. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que ele fez por mim. Pois a ele clamei por socorro e o louvei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu, ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Provérbios 11, 24 a 26. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora outro será revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa quem os vende no tempo de necessidade. Que maravilha, né? Deus, nosso grande Deus maravilhoso, cuidando sempre dos seus. Deus abençoa aqueles que vendem no tempo de necessidade. Deus abençoa os seus, Deus sempre abençoa os seus. Que maravilha, glória a Deus. Que bom, que bom, que bom. Encerramos mais um dia. Gente, breve vem aí para nós mais uma novidade com relação a prêmios, né? Nós temos 2 livros para enviar no próximo mês agora, se não me falha a memória. Eu até tenho que olhar na minha anotação, mas eu acho que é para a Leila e a Paulinha, né? Porque os 2 últimos ficaram para as 2 pessoas que ganharam. Depois tem mais 2, então nós vamos entregando esses livros durante mais 3 meses, não é isso? Porque o primeiro foi para a Eliane, que foi contemplada. E, porque foi Dia da Mulher, né? Então eu tô premiando essas mulheres, ok? Ficou combinado assim. Mas eu quero dar a Bíblia para quem está acompanhando a gente todos os dias e não recebeu a Bíblia ainda, tá bom? Eu quero dar sem sorteio. Então, eu preciso que você confirme no canal aí que você está acompanhando a leitura todos os dias comigo aqui, tá bom? E eu vou precisar que você me dê sinais todos os dias. E que você fale, eu não ganhei a Bíblia ainda, estou aqui no seu canal hoje, lendo, fazendo a leitura, tá bom? Então, se você está no meu canal todos os dias, participando da leitura, vai compartilhando aí, dia sim, dia não, vai mandando aí mensagens esporádicas falando, eu ainda não ganhei a Bíblia, eu ainda não ganhei a Bíblia, porque eu vou dar sem sorteio uma por mês. Então, todas as pessoas que não ganharam a Bíblia e que estiverem lendo a Bíblia comigo no canal, vão ganhar a Bíblia. Pronto, falei. Gostaram? Sem sorteio. Isso se Deus permitir, né? Mas essa é a nossa intenção, tá bom? Que Deus nos abençoe. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Vamos?